Eu vou eu vou falar com vocês hoje. Semana passada, né, eu mandei o material sobre o novo acordo ortográfico. A gente vai trabalhar essa questão do novo acordo ortográfico ainda. E aí eu vou mandar material. Só que hoje, antes de continuar falando sobre as mudanças, né, com o novo acordo ortográfico, eu queria falar sobre a questão da oralidade da escrita, porque a gente, às vezes, na fala, né, tem certas coisas e a gente acaba passando para a escrita. Então, é legal a gente estar ciente um pouco, né, do ambiente que a gente está para a produção dos textos e até também para a nossa fala, né? O ambiente, né, o grupo, você conversa, fala com as pessoas que são suas amigas de uma maneira. Quando você, por exemplo, está no púlpito, você fala às vezes de outra maneira. Então, é legal ter um pouco de consciência disso, né? E aí, eu tenho um texto aqui que eu vou compartilhar com você, a gente vai ler, vai comentar sobre isso, e aí depois eu vou passar um exercício para vocês dentro dessa questão, tá certo? Aí vocês me entregam a partir da próxima aula, beleza? Deixa eu botar o texto aqui. Tá dando para ver aí o texto? Tá sim, professor. Boa noite. Então vamos lá, exemplos de marcas de oralidades em texto, né? E essa questão é que às vezes você coloca no texto a maneira como você fala. E isso é algo que a gente tem que pensar, né? Por exemplo, na fala, eu tenho uma coisa que eu falo, né, e às vezes no texto isso não pode aparecer, está errado, né? Olha aí, de novo, né? Então a gente precisa estar ciente, né, disso. Qual é a receita? Leitura, né? O quanto mais a gente lê na hora da escrita, fica mais fácil. Então, ler constantemente é importante. Produzir, né? Produzir texto também ajuda bastante. Então, se a gente está produzindo, está lendo, está nos ajudando a evitar essas interferências. É claro, aqui tem alguns exemplos, né, muito mais ligados à produção de redação, mas é algo para a gente poder pensar, né, na escrita. Quanto mais a gente puder apresentar o domínio da língua culta, é melhor. Então vamos lá. Exemplos de marcas de oralidade em textos. Os exemplos que demos no título deste artigo são um bom ponto de partida para falarmos sobre os exemplos de marcas de oralidades em textos. Expressões como tipo assim, daí, são conectivos e palavras de transição que usamos de maneira informal para ligar uma frase a outra ou dar continuidade a uma história. Elas podem ser substituídas por exemplo, e então. Também existem as contrações que utilizamos para garantir que o interlocutor está acompanhando nosso discurso, como né, em, tá ligado, né? Aí os mais jovens, né? Mas essa questão do né, em, eu conheço algumas pessoas que falam assim, tá falando contigo aí, em. Aí na fala, isso pode parecer normal e comum, mas na escrita não pode acontecer. Também existem as contrações, ou elas podem ser substituídas por entende? Para manter o sentido, mas dentro de uma redação, por exemplo, o ideal é não utilizar esse tipo de expressão. Mas, para além dessas marcas de oralidade, existem as expressões coloquiais, que podem muito bem ser substituídas por outras expressões
mais formais, sem perder o sentido. E aí está aqui, ó. Confira uma listagem de exemplos. Pegou mal, pode se tornar, passou a impressão errada. Não é flor que se cheire, pode virar, não é confiável. Pegar no pé, pode ser substituído por importunar. Encher linguiça, pode virar, estender um assunto sem necessidade. Quebrar um galho, pode se tornar improvisar. Então, a ideia é que a gente possa ter o cuidado de, ao escrever, não colocar expressões que são usadas na nossa fala e que não respeitam a questão da gramática culta. Esse é um cuidado que a gente tem que ter, porque nós não apenas falamos, mas produzimos textos. Vocês vão fazer trabalhos monográficos, resumos, e tudo isso é importante pensar que quem está lendo não está te ouvindo, não convive com você. Então, a melhor maneira da pessoa que ler um texto seu compreender o texto é você respeitar a gramática culta, que é de conhecimento geral. Pelo menos de maneira geral, a maioria das pessoas conhece a gramática culta. Tem outras expressões, por exemplo, que são regionais, que são grupos específicos de pessoas que você usa, né? É muito usado entre jovens, outras entre adolescentes, os adultos, ou determinados fãs, né, de determinados seriados, filmes. E aí você colocar isso no texto, às vezes a pessoa pode não compreender. Então, entender que a escrita ela tem que ser predominantemente obediente à gramática culta. E que a nossa forma de falar ela não venha a gerar uma influência negativa nos textos que a gente produz, certo? Também existem marcas de oralidade que são consideradas erros de português quando transcritos. Os desvios de concordância são bastante comuns na fala, mas erros na escrita. Como, por exemplo, pega os livros para mim, né? Pega os livros, né? Ou as meninas ficaram brincando lá em casa. Então, você não usar o plural de maneira adequada, questão do coletivo também, né? Muito errado. Outros exemplos dessa categoria são as contrações de para, pra e está, para, tá, né? Esse tipo de linguagem a gente precisa evitar na escrita. Você, às vezes, nem percebe, nem presta atenção que está fazendo isso. Por isso, a gente tem que ter o cuidado com as influências, né, na nossa escrita. A maneira como a gente escreve, geralmente, é muito parecida com a maneira como a gente fala. Então, quanto melhor a gente falar, melhor a gente vai escrever. Dica para poder escrever bem: leitura, leia. Né? Eu leio a Bíblia. Que seja, leia a Bíblia, leia o que for. Leia história em quadrinhos, mas leia constantemente. Porque aí, na hora de escrever, aquela palavra, aquela construção vem na sua mente, está fresquinha ali, você lembra e consegue usar isso, certo? Então, essa questão da oralidade da escrita, essa relação entre a maneira como falamos e escrevemos, é algo que a gente tem que estar consciente. Escrever um texto, ler, reler, pede para outra pessoa ler, leia para outra pessoa, né? Veja se a outra pessoa entendeu, compreendeu o que você quis dizer. Isso ajuda você a ir melhorando a sua escrita e aí as pessoas vão entendendo. Às vezes a pessoa fala assim, escreve uma coisa, aí apresenta, aí eu corrijo, aí devolvo, a pessoa fala, mas você deu errado aqui, está escrito isso. Mas não é isso que eu quis dizer, eu pensei isso. Então, tem que ter cuidado, né? Se você colocar no papel o que você pensou, isso tem que estar muito claro.
porque quem está lendo não está perto de você, não dá para pedir para você explicar. Então, escrever um texto, leia para outra pessoa, pergunta se a outra pessoa entendeu. Ela pode até não gostar do texto, mas se ela entendeu, pronto, beleza. Isso aí já cumpriu boa parte do seu papel, certo? Pergunta, gente, dúvidas sobre essa questão aí entre a oralidade e a escrita? Não, não. É só para corroborar aí, Ricardo, essa dinâmica que tem hoje da gente escrever muito rápido, né, em WhatsApp, isso está tornando, às vezes, é, a gente vai criando os vícios de linguagem mesmo. Tem que Sim. realmente ter muito, cara, porque você entra nessa leitura dinâmica, escrita dinâmica, tem gente que nem gosta de falar. Eu não sou muito fã de áudio, não, cara. Então, as pessoas ficam naquela correria, você acaba escrevendo, e aí não coloca vírgula, ponto, não Não faz essa. coloca letra maiúscula. É a minha esposa que faz essa correção aqui em casa, ela pega no meu pé com isso. Ela, pô, Então, por que isso que é você aprende? importante. Você não tá respirando, pô, respira. A pessoa que tá lendo tem que respirar. Aí bota a vírgula aí, pô. Mais ou menos isso, só pra corroborar. Isso é muito, muito comum. Isso, então. Principalmente com a questão dos áudios, é um outro problema. Eu conheço gente que não digita, só manda áudio. Qual é a vantagem de você digitar, gente? Você digitou, você dá para você ler, né? Dá para você reler, para você ver se é isso mesmo, se está legal, se está compreensível. O áudio, além de, né, você não está exercitando, né, a questão ali da escrita, né, da produção, você não tem como rever, né, antes de mandar. Então é um problema. A não ser que você grave antes de mandar, né, e tal. Mas, assim, a escrita, escrever faz bem para a gente. Né? É um bom exercício para o cérebro. Então, vale a pena. A conversa do Carlos aí é uma boa. Em vez de mandar áudio pelo WhatsApp, manda texto. Né? Para um tempinho para escrever. É legal, você vai estar lembrando regra de pontuação, de vírgula. Né? A gente vai até falar de regra de pontuação, né? Como usar vírgula, lembrar como usar vírgula, ponto, ponto e vírgula, onde usar, né? Dois pontos ou não. Tudo isso é importante. Né? A vírgula é importantíssima. Vírgula não é só para respirar, o Carlos falou de negócio de respirar, mas não é só para respirar também. Também é a questão para dar ênfase, para mudar, né? Para selecionar, para dar sequência. Então, tem várias funções, né? O ponto, ponto e vírgula, dois pontos, ponto de exclamação. Né? Se você põe num texto né, da internet um ponto de exclamação, pode parecer que você está gritando. Então, é isso que você queria passar, não é isso. Facebook hoje quase ninguém escreve, né, também, mas é importante estar pensando nisso. E nossos hábitos modernos, eles às vezes podem gerar dificuldades para a gente. Né? Então, beleza. Eu vou mandar para vocês o exercício referente a essa nossa conversa aí, e aí vocês fazem e vão me mandando aí, tá certo? Não tem mais nenhuma questão. O papo hoje é só coisa rápida aí, tranquilo? Beleza. Maravilha, professor. Boa noite. Beleza, gente. Valeu, Ricardo. Boa Valeu, noite aí. Ricardo. Valeu, valeu. Nada de comer carne, hein? Eu vou fazer churrasco de porco amanhã. Que isso? Eita. Vou tirar foto e mandar para os meus amigos Olha. católicos. O Judeu, manda Neymar vai te pegar, viu, cara? Vou mandar lá O pro Neymar vai te Papa. pegar. beleza, valeu. Valeu, galera.